E por aqui o destaque é o mercado internacional. Vamos falar sobre as exportações de carne, do complexo carne, na verdade. Números compreendidos entre janeiro a setembro, que dentre as 4 carnes exportadas pelo Brasil, a carne bovina é que teve um aumento. E a evolução, então, das exportações para o cenário aqui do mercado brasileiro, visando o mercado internacional, é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do canal do Boi, para comentar com a gente esse resultado. Vamos pegar todo o complexo carne, então, das exportações entre janeiro a setembro, e a carne bovina tem aí já essa alta em relação às demais e com perspectiva de fechar com 10% em relação ao ano anterior, é isso mesmo? Exato. Aliás, amanhã deve sair as exportações de outubro. Quando você olha o Brasil está se projetando um superávit comercial a mais de 65 bilhões. Com B, bilhões de dólares. E as carnes respondem por 16 bilhões de dólares, 16 a 17 irão responder. Quando você olha o mercado, as 3 principais carnes que nós vendemos é a carne bovina. Essa, até agora, tem um acumulado positivo de 2%. Por que tem isso? Porque no primeiro semestre foi um desastre. Você teve um problema atrás do outro. Aquela operação carne fraca parou as exportações, trancaram os países, etc. Aí o pessoal viu que o Brasil é sério. Tem os malandros no Brasil, infelizmente tem isso, né? O que não falta no Brasil é malandro. Então tem os malandros, mas o resto do povo que trabalha sério, né? Senhora que estão atrás aí olhando, assistindo a gente, com certeza essa hora já estão prontos para ir para o serviço. Então, o que acontece? A carne bovina sofreu no primeiro semestre, mas está recuperando de forma bastante intensa. É possível que esse mês de outubro as exportações de carne bovina sejam 40%, olha o detalhe, 40% a mais que outubro de 2016. Ou seja, ótimo resultado, é quase o dobro, né? E nesse momento você tem um câmbio a 13,28, já houve um aumento em reais do dólar de quase 5% nesse período. E em compensação, os frigoríficos baixaram R$5 por arroba. Ou seja, para eles está uma festa, para o produtor não tá fácil. Mas as exportações, elas são a válvula de escape. Ou seja, se você não tiver um mercado externo forte, absorvendo a nossa produção, acontece igual o leite. Nós não temos, há um pequeno há uma queda na demanda em função da renda, você não tem a válvula de escape da exportação, o que acontece com o preço? Derruba o preço. Vai lá embaixo. E leva o produtor numa situação bastante difícil. Então, é importante a questão das exportações por esse aspecto, que quando você tem um pequeno excesso de produto no mercado, você tem a condição de exportar e, consequentemente, regular o mercado. Nós temos uma tela, né? Temos uma tela, mas deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Eu sei que a gente não deve chorar pelo leite derramado, mas se não tivesse sido tão pontuado nesse primeiro semestre com a Operação Carne Fraca, as exportações, então, teriam sido melhores ainda? Com certeza, atrapalhou, né? E outra coisa, o custo aumentou muito, porque você hoje na União Europeia, você tem acompanhando quase que container por container, custo atrasa, demora, todos aqueles absurdos que se falaram na Operação Carne Fraca, lá fora leva a sério. Fala, pô, o Brasil é uma bagunça. Não é uma bagunça. Bagunça é os malandros que estão roubando no país, né? Exatamente. Mas a gente tem uma tela, sei que são muitos números, mas vamos ver se a gente consegue te mostrar exatamente, porque a gente tem um referencial do complexo carne. Vamos frango, pegar bovina, rapidinho. suína, até de peru a gente tem aqui, viu, seu João Pedro? O frango você tem uma exportação de 3.242.000, está 2,38. Mas também no frango está havendo uma recuperação. É possível que até o fim do ano a gente chegue... Porque o frango mais sofreu. O frango, na época do primeiro semestre, chegou a exportar 13 mil toneladas por dia. Hoje nós estamos exportando 16 mil toneladas por dia. Ou seja, o frango sofreu muito em função de alguns frigoríficos ficaram desabilitados, demorou para habilitação, reabilitação, então complicou. Mas você vê também em dólar, você teve um aumento em dólar da carne. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Ou seja, então lá fora o preço reagiu. E para o produtor é importante porque nesse ano você também teve uma redução de custo no Brasil. 75% do custo de produção do frango, ou é milho e farelo de soja. Exato. 2 coisas que caíram de preço. O milho agora está recuperando. Começou a recuperação. Também graças à exportação. Exato. Também graças
essa exportação. Vamos lá, a carne bovina, primeiro semestre foi um desastre, você teve uma queda, porém já está positivo em quantidade e em faturamento, ou seja, o preço da carne bovina reagiu e com isso acabou equilibrando as exportações e há uma expectativa que desses trimestres que faltam, outubro, novembro e dezembro, a gente consiga chegar pelo menos a 10% em cima do mesmo período do ano anterior. No período passado, de 2016. Então isso é importante para isso aí. No frango, só um detalhe também, o problema do frango, o ano passado, 2016, o Brasil foi favorecido por o concorrente mais imediato nosso, que é os Estados Unidos. A gripe. A gripe aviária. Bloqueou alguns mercados importantes, entre eles a China, para a carne americana, de frango americano, em função dos focos de gripe aviária que teve nos estados do meio oeste americano, Iowa, aquela região lá. O Brasil não tem. E no aspecto sanitário, as granjas brasileiras são excepcionais. Impecáveis. Impecáveis, não dá para falar. Então, isso é bom para a exportação e é bom para nós, brasileiros, que consumimos. Hoje, a carne mais consumida no Brasil é a carne de frango. E tem outro detalhe. Ano que vem, Indonésia recebendo a carne de frango brasileira. O Brasil conseguiu romper uma disputa com a OMC, com a Indonésia. Inclusive, a gente falou aqui com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, falando já do prazo, né, que até 2018, mais tardar 2019, mais 2018 já deve ser liberada essa carne. E você vê toda aquela região da Ásia, o frango não tem nenhuma restrição. Algumas regiões têm, a suinocultura tem, a carne de suína tem restrições por causa da região, os muçulmanos, a islâmica, né, que proíbe o consumo de carne de suínos. Mas também na carne suína nós seguimos crescendo bem. Só que nós estávamos dependendo muito de abrir novos mercados, especialmente mercados que são grandes importadores de carne suína, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, que o Brasil não entra. O Japão começou timidamente a abrir para a carne suína de Santa Catarina, que é um estado brasileiro que não tem a fitose e também não precisa vacinar. Eles estão abrindo para a carne de Santa Catarina. Então, a carne suína é importante porque tanto o frango como o suíno, eles viabilizam uma pequena propriedade rural, especialmente nos estados do sul do Brasil. Do sul, né? Que é forte. É forte. Você tem um sistema cooperativista forte, você tem integração, você tem uma série de coisas. Apoio, né? Então, isso é importante, porque para o produtor, você tem uma alternativa de renda na propriedade. Você pega a suinocultura hoje aqui no Centro-Oeste, por exemplo, que é outro, está crescendo, ainda é pequena a participação, mas está crescendo. São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste já tem frigoríficos que abate 3 mil cabeças a dia. E em fase de expansão, trabalha com 3 turnos, ou seja, o Centro-Oeste tem um potencial fantástico. Por quê? Porque tem milho, frade de soja, e você tem uma condição climática extremamente favorável, porque você pode usar todo aquele resíduo, água de lavagem, dejeto. O uso da tecnologia fazendo a diferença, né? Fazer fertirrigação. Então, você associa a engorda de bovinos em pastagem, vai produzir um animal de excepcional qualidade, alta capacidade de suporte, você está falando em 10, 12 cabeças por hectare, usando a fertirrigação. Então, aqui no Brasil, problemas que lá fora, nossos concorrentes enfrentam, como o caso da União Europeia, por exemplo, que é um grande produtor de carne suína, já pensou o inverno deles, 4, 5, 6 meses, temperaturas abaixo de zero, congela aquele monte de merda de suíno e depois, quando vem o verão, é um problema sério. Então, lá há um risco de, em algum momento, ter que haver estancar o aumento de produção em função da questão ambiental. Nós, ao contrário, nós temos condições o ano inteiro de reciclar esses dejetos, reciclar essas águas de lavagem e fazer o quê? Ter que usar alta tecnologia na produção de gado, usando fertirrigação, uma pastagem de qualidade excepcional para a engorda de bovinos. Olha, a gente está falando sobre as exportações, vamos voltar a retomar as exportações assim que sair o resultado, então, do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços sobre o resultado do mês de outubro. E para você que está aqui nos acompanhando, ao longo dos próximos dias tem mais mercado internacional. Muito obrigada, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, bom trabalho a vocês.